As diferenças entre documentário e ficção, amplamente discutidas no meio cinematográfico, estão cada vez menores. Alguns autores defendem, inclusive, que as diferenças não existem mais. Esse é um dos temas do vídeo de hoje, que sai do estúdio para conversar com o cineasta e professor da FAESA, Erli Vieira Júnior. No segundo bloco, a gente conversa com o professor de comunicação Cláudio Rabelo, que falou sobre as expressões de alteridade na propaganda. Esses temas foram apresentados na 6ª Jornada Científica da FAESA, realizada entre 3 e 5 de outubro. No minicurso dado na 6ª Jornada Científica da FAESA, Cinema Real, a diferença entre ficção e documentário, o cineasta professor Erli Vieira Júnior falou que as fronteiras entre ficção e documentário se misturam. O real se apropria da ficção e vice-versa. As ficções pedem realismo e os documentários adotam, em partes, a linguagem fictícia. Erli exibiu vários curtas, desde o cinema mudo até o contemporâneo. Meus olhos ardem com limão. Minha boca amarga com giló. Meu corpo dói sem tua mão. Cadê você que não tem voz? O nome do senhor e o nome dele? O meu e o dele? Isso. Serafim, com PH no final. Posso assinar por ele? Pode. Saudosa era um doce de pessoa. Era assim, uma pessoa maravilhosa, todo mundo gostava muito dela. Ela cozinhava muito bem. Ela tinha um doce de coco que ela fazia que era o melhor da cidade. Não tinha pra ninguém. Ela não tinha um emprego fixo, não. Ela vivia de bico até que um prefeito da cidade arrumou um serviço fixo para ela, que era uma merendeira de escola, né? Mas isso é coisa de política, para tirar voto. E ela gostava muito de dar em cima de homem casado. Dava em cima dos homens na cara das mulheres. Ela, assim, ela não estudou muito, não. Ela fez até a 4ª série apenas. Mas ela escrevia muito poemas e cada poema lindo ela escrevia. Eu ficava a tarde toda ouvindo as poesias dela. Aí teve um dia que eu levei ela na rádio da Tonha para recitar uns versos. E o povo adorou. Ficou ligando, pedindo para que ela voltasse. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu com imenso prazer que trago mais uma vez para vocês a nossa grande poetisa, com vocês, Saudosa. Molhei o lençol de tanto chorar. Me afoguei na cama bem devagar. Procuro você na lagoa inteira. Acho que nunca vou te achar. Erli, muitos cineastas afirmam que não existe mais diferença entre documentário e ficção. O que você acha disso? Bom, eu até refaria a sua afirmação dizendo que talvez nunca houve fronteiras realmente de documentário e ficção, né? Pelo menos não tão nítidas. Se a gente for pensar que o cinema ele já nasce meio documentário, né? Antes mesmo de se criar o termo documentário, os registros do cotidiano, da chegada ao trem da estação, saída dos operários da fábrica, que os Lumière fizeram, eles são registros que, por mais que tenham essa cara de documentário, porque mostram uma ação cotidiana, eles podem muito bem ter sido encenados, né? Talvez não tenha ficado tão bem a saída dos operários da fábrica, pode ter sido feito de novo. Ninguém tem como garantir exatamente isso. Talvez os primeiros sim, mas os logo seguintes não. E se a gente pensa em documentários como Nanook, né, do Flaherty, que é já na década de 20, ou seja, ainda no documentário clássico, em que nem todas as cenas do cotidiano do esquimó, né, puderam ser registradas, seus exatos momentos, e algumas tiveram que ser encenadas e refeitas para a câmera, porque não ficaram tão boas quando realmente aconteceram, né, instaurando, de certa forma, essa necessidade de encenar dentro do documentário tradicional, a gente já pode dizer que o documentário já se apropriava da ficção. A ficção que talvez um pouco mais tarde foi se apropriar do documentário, né? Precisou da câmera realmente ficar leve, o gravador portátil na década de 60, até para a câmera ficar realmente na mão e a ideia na cabeça acompanhar essa câmera na mão, ou melhor, a câmera na mão acompanhar a ideia na cabeça, né, colada no corpo, e abrir a possibilidade para o improviso dos atores para, décadas depois, os próprios filmes ficcionais se aproveitassem de procedimentos do documentário. Você pensa hoje em dia
os elementos que dão realismo às cenas. Pega filmes, sei lá, como Cidade de Deus, Tropa de Elite. Diálogos que parecem sair da boca não dos personagens, mas dos próprios protagonistas do evento. Então você tem dúvida se realmente é um ator, se a cena está acontecendo mesmo. Câmera na mão, para dar aquela sensação de nervosismo, de urgência, que é bem típica do depoimento no documentário. Né? A narrativa em off, por mais que seja uma narrativa em primeira pessoa, mas ela dá um tom de realismo. São procedimentos puxados do documentário. Né? Tirando a narrativa em off, que no documentário clássico é mais pensado em terceira pessoa, todas as outras são oriundas dali. Então, esse joguinho entre ficção e documentário já tem existido desde sempre. Você disse que não existe diferenças, né, entre documentário e ficção. Tem algum trabalho seu que represente essa semelhança, que você fez essa junção entre documentário e ficção? Tem. Eu não chego a dizer que não existem diferenças. Talvez a fronteira não esteja clara. Né? Então eu diria assim, não existe uma fronteira, mas até porque não dá nem para a gente dizer que documentário é não ficção e ficção é ficção. Né? Eu até posso dizer que o filme documentário ele tem predomínio da não ficção e o ficcional ele tem o predomínio da ficção, mas pode incorporar a não ficção. Partindo dessa brecha, eu acabei estruturando alguns dos meus trabalhos recentes nesse universo entre documentário e a ficção. Temos o Saudosa, que foi o curta-metragem que eu realizei em parceria com o Fabrício Corradello, em 2005, né, em Muniz Freire, que é um documentário fictício, ou seja, um filme de ficção, disfarçado de documentário, pelo menos numa primeira leitura, sobre uma poetisa numa cidadezinha de 8 mil habitantes, no sul do estado. Mas que incorpora também, além das como eu posso dizer, das simulações de cenas de documentário, incorpora cenas verdadeiras de documentário, porque ele agrega o seu próprio making-off e várias interações de nós, diretores, com os moradores da cidade. Então, ele, ao mesmo tempo, é um documentário no sentido tradicional, quando registra determinadas ações, documentando a filmagem de um curta-metragem numa pequena cidade no sudoeste do estado, mas também é uma ficção que se apropria do documentário para contar a história da Saudosa. Tem depoimentos verdadeiros e, principalmente, né, prioritariamente, depoimentos falsos, que colocam ele no terreno da não-ficção. Depois disso, eu fiz o Grinalda, que incorpora essa linguagem sensacionalista dos programas de TV sensacionalistas, né, o close, o depoimento puramente confessional e bombástico, e que é uma grande ficção improvisada pela Letícia Braga, mas que joga o tempo inteiro porque ela trabalha em primeira pessoa. Em vários momentos, ela se refere a ela como Letícia, não como personagem, confundindo mesmo essas fronteiras de propósito. Então, tem sido uma brincadeira que eu tenho feito nos últimos anos que eu tenho gostado muito. Tem um filme que causou muita polêmica recentemente, foi Tropa de Elite. O diretor, José Padilha, ele afirmou que ele fez o filme porque ele não conseguiu fazer o documentário. Logo que ele chegava com a câmera, os policiais corriam, eles não queriam aparecer nem nada. O que você acha dessa coisa do diretor ter que fazer uma ficção para representar a realidade? Ora, se ele estivesse fazendo um documentário, ele também estaria fazendo, de certa forma, uma ficção para representar a realidade. Porque a partir do momento que você escolhe colher o depoimento de fulano e não o de Beltrano, você já fez uma escolha, um ponto de vista próprio, você já começou a contar uma historinha. Claro que aí a historinha usa depoimentos de pessoas, então ela assume esse status de verdade, por mais questionável que seja, né, e que a coloca dentro do terreno do documentário. Mas aí tem uma questão que, se a gente precisa registrar alguns dos principais acontecimentos da nossa época, e eles são impossíveis por questões políticas, sociais, até mesmo pelo próprio risco de vida da pessoa que dá depoimento, pensa no Falcão, do MVBio, que precisou de ficar 2 anos na geladeira até que a barra esfriasse um pouquinho mais para cima dos meninos. Na verdade, a maioria morreu, né? Porque a exibição de vários daqueles depoimentos poderiam causar represálias para os próprios meninos. Né? Então, pensa nisso. A mesma questão está no Tropa de Elite. Né? Embora ele acabou se tornando um filme de ficção bastante convencional. Né? Eu diria até que é um Rambo brasileiro, assim. Né? Ultra bem produzido e tal, mas ele, com alguns momentos que flertam com essa linguagem da câmera na mão e tal, mas é uma ficção. Mas foi a forma que aquele diretor, que por sinal já era um documentarista, o Padilha fez o Ônibus 174 antes, encontrou de poder lidar com o material real que ele tinha, que eram as histórias colhidas pelos policiais egressos do BOPE, né, e ex-policiais. Então, nesse caso, a ficção cabe como possibilidade, já que você não pode fazer o documentário, então que a ficção funcione como documento. Então, nesse caso, é válido. Então, afinal, por que é tão difícil representar a realidade?
eu não sei se é tão difícil representar a realidade, né? Toda e qualquer obra de ficção ou não ficção é uma representação da realidade. O difícil talvez seja a gente ter que lidar com determinados mitos, tipo o mito da imparcialidade, o mito da não intervenção que o documentarista faz quando liga a câmera, não pode intervir no objeto. Não há nada disso. Você ligou a câmera, você já criou uma interpretação, né? Assim como o conceito de notícia de uma interpretação do fato, o documentário também é uma interpretação do real, utilizando elementos não ficcionais prioritariamente, mas também pode usar, né? Tem documentários que fazem reconstituição de cenas, por aí vai. A questão maior talvez seja a de que, quando você faz as escolhas, como diretor, você, além disso, tem que lidar com as escolhas de quem está à frente da câmera, do seu entrevistado, do seu objeto, porque ele também cria uma ficcionalização, né? É aquela história, se eu for fazer uma reportagem num bairro de periferia, o assunto é o valão a céu aberto, o morador vai parecer o mais descabelado, desesperado possível para dar a gravidade do fato. Se a reportagem é sobre um talento da comunidade, tipo um projeto social que montou um grupo de meninos que está indo para a Europa apresentar o Congo, ou, sei lá, uma dona de casa de lá que ganhou o concurso de seresta, essa mesma dona de casa que apareceria descabelada propositalmente no do valão, ela mostraria o melhor de si, porque é o personagem que ela quer mostrar naquele momento com aquela finalidade. Então, todo depoimento já é uma certa construção ficcional do depoente, apesar de baseado na realidade, né, no fato acontecido. Então, esse que é o grande problema. Quando a gente desencana disso, né, e aceita que pode ser ficção, pode não ser, e aceita entrar nesse jogo, a representação da realidade pode vir por caminhos surpreendentes. E, por isso mesmo, excitantes, tanto para quem faz quanto para quem vê. Notou algo de errado nessa cena? Não? Então vamos observar novamente. Ah, larga de ser idiota! Para de fazer escândalo, por favor. Eu faço o que eu quiser e você fica calada. Você não pode falar desse jeito Falo comigo. do jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser. Ai! Ao contrário do que se parecia, essa é uma das formas de violação explícita dos direitos humanos. Pelo menos uma em cada 3 mulheres sofre violência física, sexual, psicológica ou alguma outra forma de abuso. Denuncie a violência. Mídia de volta. A gente continua conversando com o cineasta e professor da FAESA, Erli Vieira Júnior. O cara carregou nos argumentos dele. A esposa carregou na subserviência ao marido. A assistente social carregou na razão que ela tinha de tirar as crianças de lá que estavam sendo maltratadas. Quais elementos que você utiliza nas suas obras para dar mais veracidade ao produto? Olha, eu posso dizer que eu me aproprio de técnicas diversas do documentário, assim como me aproprio de diversas técnicas da ficção. Talvez a minha intenção não seja de dar veracidade, mas de justamente apontar o quão ficcional essa sensação de veracidade pode ser. Então, por exemplo, no Saudosa, a gente tem narração em off, tem entrevistas, temos momentos em que a gente mostra a interação do entrevistado com os diretores, temos cenas de ficcionalização. No Grinalda é o close, né, é o plano fechado, é o personagem dando depoimento olhando diretamente para a câmera, nos olhos do espectador, por mais improvisado que seja, e a câmera na mão que dá essa sensação de realidade. São procedimentos que eu utilizo muito. A investigação era uma característica muito forte do documentário da década de 60, de 70. Hoje você vê que o documentário está um pouco mais artístico. Como que você vê essa mudança? Eu diria que a gente retorna ao que o documentário era na sua origem. Porque no cinema mudo, né, quando surgem os primeiros documentários, você não tinha o som. Por extensão, você não podia, por exemplo, utilizar a narração em off, que virou hegemônica do documentário a partir da chegada do som, e principalmente da década de 30, 40 e 50. Né? Quando você também não podia fazer som direto, então você gravava o off por cima das imagens. Essa narração em off era a voz de Deus, então dava vazão a poucas interpretações. Antes do off, você tinha que usar outras coisas para isso.
Você tem alguns documentários de cunho meio antropológico, como é o Nanuque do Flaherty e tal, que acompanha o dia a dia de uma tribo de esquimó, ou o que quer que seja, mas a maioria dos documentários faziam jus ao que o Grissom falava, a definição em primeiro documentário, tratamento criativo do real, um tratamento plástico, inclusive. Os primeiros documentários no cinema mudo eram vinculados às vanguardas. Eram, por exemplo, o Berlim Sinfonia do Metrópole, o São Paulo Sinfonia da Nação, que é o equivalente brasileiro, são experimentações visuais em cima do cotidiano da metrópole. O Homem com a Câmera, do Vertov, também ele tem uma vertente muito plástica. Com a década de 80 e 90, o próprio Bill Nichols fala que surgem 2 novos modos de representação no documentário. Um é o reflexivo, que vai explorar essas fronteiras entre documentário e outros gêneros, e o outro é o performático, que é quando você faz documentário em primeira pessoa. Não tem mais aquela distância entre o entrevistador e o entrevistado. Então você vai falar de como o documentário te afeta. Você pode ser objeto também. E aí, quando você volta a isso, você... ao mesmo tempo que você está fazendo algo novo no documentário, que é ir atrás desses caminhos que até então não estavam no terreno do documentário e que põe para algo mais... uma interpretação mais poética da realidade, inclusive, nesse tipo de questionamento, você também abre espaço para que você possa voltar a uma experiência plástica que traduz essa linguagem de conteúdo. Ainda falando sobre ficção e realidade, as telenovelas, elas fazem um sucesso estrondoso no Brasil. As novelas, elas são fiéis à realidade, à vida das pessoas? Eu não sei se elas são fiéis, né? Elas são ficcionalizações. Elas mesmas dizem que elas se assumem como interpretações do cotidiano. Claro que elas trabalham com estereótipos, trabalham com o mínimo de licença poética, aliás, até o máximo de licença poética possível, o mínimo de compromisso com a realidade, porque elas servem a um outro interesse, que é essa sensação de catarse mesmo do espectador, né? De identificação com o personagem. Mas elas não deixam de ser interpretações da vida real. Mas, não necessariamente, elas não pedem aquele realismo, né, que, por exemplo, o documentário ou a reportagem exigiria um pouquinho mais. Porque eles também não exigem 100%. Né? Que o que eles usam hoje, o que é usado hoje nas telenovelas, são alguns fatos que foram assim, marcantes na sociedade, igual o caso das CPIs, que foi uma suposta garota de programa depor. Uma CPI é um elemento para puxar um pouco de documentário para essa ficção? Não diria que de documentário, mas é um elemento para puxar, para reforçar as conexões de realidade, porque a telenovela lida com o imaginário do espectador, que é o imaginário do brasileiro. Então, é a experiência que a gente vive hoje. As telenovelas sempre foram radiografias do Brasil de suas épocas. Então, a partir do momento que para a agenda pública foi importante, a partir da Constituição de 88, da abertura política e tal, você trazer as questões políticas para o terreno para a reflexão do entretenimento, né, a ponto que a gente aceita, por exemplo, humorísticos como Cacete Planeta, que satirizam a vida política e social brasileira e cultural, a telenovela também não podia ficar de fora. Né? Afinal, faz parte do imaginário do brasileiro, é um assunto que é debatido na hora do jantar, e se a novela vem logo depois do jantar, ela continua essa discussão. Então não tem como ela ficar fora disso. Que tipo de ficção se aproxima mais do documentário? Bom, eu não sei dizer se tem um tipo específico de ficção, mas a gente pode ver experiências da ficção que se confundem com o documentário em diversos cantos do planeta. A gente tem, por exemplo, documentários que flertam com a ficção, como já nos anos 70, o Iracema, uma transamazônica, do Bodansky e do Senna, percorrendo a Amazônia brasileira, o tal Brasilzão, que era vendido pela ditadura militar sendo posto em questão, através de uma célebre mistura de documentário e ficção. E a gente tem filmes como, sei lá, Joyce, da Caroline Leone, que é um curta-metragem de 2006 e que tem um tratamento ficcional, é um tratamento meio de documentário para uma história ficcional, assim como Cidade de Deus também se apropria de algumas coisas. A gente tem filmes que são documentários que brincam com esse terreno da ficção, como Orson Welles já fez aos 70 com Verdades e Mentiras, e filmes de ficção que são documentários fakes. Zelig, do Woody Allen, por exemplo, que é de 83. E a gente pode ver também uma corrente forte de filmes que misturam as duas coisas, puxando o tapete do espectador o tempo inteiro, como os iranianos fazem. O Kiarostami, o Makhmalbaf,
A Samira Makhmalbaf também. Você pega um filme como Close-Up, do Kiarostami, que parte de um fato real, interpretado pela pessoa que vive esse fato real, mas que mistura momentos de encenação e verdadeiros puxados de tapete no espectador, como a hora que a gente jura que o microfone está falhando. A gente ouve uma voz comentando, o microfone dos caras está falhando, e, na verdade, a gente não podia ouvir essa voz do diretor comentando porque ele não está perto do microfone. Né? E a gente só vai perceber isso quando o filme acaba. Então, quer dizer, os caras brincam o tempo inteiro com as fronteiras entre representação e fato. Então, no fundo, toda a ficção ela se aproxima disso, mas algumas a gente pode detectar essas que eu citei como possibilidades criativas desse flash de ficção e documentário. Muito obrigado, Lili. Ok? Aí você conta pra gente como foi a sua experiência, ouvir a Saudosa no rádio, o que você gostava dela, né? Contar um pouco desses poemas pra gente, ok? Úrsula, o que você acha disso aqui? A gente podia enquadrar isso aqui ao fundo, hein? Vai ficar bonito com essa blusa dela. Casarão. Legal. Ótimo. Isso aqui é o que, afinal? É ótimo. Isso é uma máquina. Como era ouvir Saudosa no rádio? Eu costumava ouvir Saudosa pela rádio e isso era algo assim maravilhoso. Algo que mexia comigo, que me emocionava. E realmente, olha, os poemas dela eram demais. Que emoção te trazia ouvir o poema da Saudosa? O que mais me emocionava quando eu ouvia Saudosa eram os poemas relacionados ao romance. Aquela coisa romântica, aquela coisa assim que me desinibia, né? Com isso, eu podia ver que a gente é capaz de realizar os nossos ideais. E ela era uma mulher de garra. Saudosa era uma mulher que passava isso pra gente. Agora a gente vai conversar com o professor de comunicação da FAESA, Cláudio Rabelo, que ministrou a palestra Expressões da Alteridade na Propaganda, na 6ª Jornada Científica. Durante a oficina, o professor Cláudio Rabelo observou que a propaganda ajuda a construir nossa percepção de realidade, classificando e massificando na medida em que faz parte do nosso cotidiano. O professor apresentou diversos exemplos de propaganda que reforçam estereótipos e conceitos sociais, como, por exemplo, a reprodução do racismo. Você falou que a alteridade é a capacidade das pessoas de falarem sobre as outras pessoas, né? Como que você vê isso na propaganda? Como que a alteridade é exposta na propaganda? A propaganda é um dos meios, né, considerado assim também um dos aparelhos ideológicos de Estado. E assim como os filmes, assim como a família, assim como os discursos religiosos, ajudam a construir a nossa percepção de realidade. Então lá são expostos muitas vezes estereótipos, né, que acabam virando formas de expressão, né, sociais de formas de falar sobre o outro. Né? Então nós vemos lá muitos estereótipos, né, a forma que mostra o negro, o homossexual, o estrangeiro, o brasileiro, a mulher, o homem, a criança, o adolescente, são formas muitas vezes propagadas, né, de forma preconceituosa, às vezes de forma sutil, imperceptível, ideologicamente, e é isso que constitui, no final das contas, a ideia de propaganda. Né? Justamente propaganda ligada à ideologia, muito mais do que vender produto, às vezes verdadeiras ideologias são construídas, reforçadas e criadas na propaganda. E você citou o avanço tecnológico, né, está contribuindo para quebrar os paradigmas. De que forma que o avanço tecnológico pode dar esse reforço aí na discussão? Alguns avanços. Né? No caso, nós vemos hoje a internet, por exemplo, como um meio de quebra paradigmática a partir do momento que ela permite a liberação do polo emissor. Né? Nós vimos antes, a gente ouvia muito falar sobre meios de comunicação de massa. Né? Um polo emissor que transmite informação
critérios de verdade, moda, cultura, para uma massa que cabia a eles aceitarem ou não aquelas informações do jeito que era passado. A internet hoje, eu acredito, né, que uma verdadeira inclusão social, por exemplo, nas escolas públicas, não seria só colocar o computador e ensinar a criança a acessar o e-mail ou fazer uma pesquisa, mas também expressar a sua forma de ver o mundo, expressar os seus valores, que necessariamente não estejam de acordo simplesmente com aquilo passado de um ponto para uma massa. Então, acho que hoje é potencial que os consumidores, com suas mais diversas expressões, consigam mostrar seus critérios de verdade, que necessariamente não são os mesmos dos meios de comunicação de massa. E na oficina você disse que a propaganda sozinha ela não consegue alterar a percepção de realidade das pessoas. Como que a propaganda ela ajuda a criar conceitos? A propaganda ela ajuda, né, a criar certos conceitos, padrões de verdade, mas as pessoas não vão sair repetindo o que a propaganda coloca necessariamente. Isso é uma constituição social, né, como eu tinha dito. Isso vai depender de uma série de fatores, vai depender da história do local, vai depender das relações da família, dos discursos ideológicos feitos também na igreja, do discurso político, das amizades, da escola. Tudo isso ajuda a constituir os signos, né, que vão fazer a percepção das pessoas, né, da criança que vai crescer, por exemplo, sobre realidade, que vai criar os preconceitos. Não é a propaganda sozinha que faz isso, né? Então, assim, é uma construção bem complexa mesmo, né, e bem coletiva, ela é rizomática mesmo, ela não é algo que se estrutura, que se planeja e que necessariamente vai ser da forma em que os meios de comunicação maleficamente estão tramando, né? Eles podem fazer algumas coisas, mas algumas coisas são intencionais, outras não, mas isso é apenas uma parte da Constituição. Quando fala que, por exemplo, que eu estava falando, que os filmes geram violência, né? Eu conheço muitas pessoas que viram filmes como Duro de Matar, Braddock, Rambo, nem por isso saíram matando as pessoas na rua, né? Então, como a pessoa vai agir não é reflexo só da televisão, ou hoje só da internet, é reflexo de toda uma cadeia, né, social. Você citou algumas propagandas, né, que são classificatórias e massificantes. Você acha que as propagandas elas são responsáveis por reforçar o preconceito e o paradigma que já existe na sociedade? Né, eu acho que muitas propagandas hoje, né, reforçam critérios de classificatórios, né, reforçam estereótipos, mas elas não são as únicas responsáveis, como eu tinha falado. Mas eu acho que sim, que elas ajudam a reforçar, e muito mais do que reforçar. Às vezes, elas criam novas gírias, criam novos valores, novas falas, novos discursos, que, conjuntamente com outros aparelhos ideológicos, também vão ajudando a propagar preconceitos, formas de classificação, né, de falar sobre o outro. E é isso aí. Obrigado, professor. Oh, my childhood paradise. It's a dump. This is the most disgusting place we've ever gone. What about Brazil? After Brazil. Hoje no Mídia, conversamos com o professor Cláudio Rabelo sobre as expressões da alteridade na propaganda e com o cineasta Eli Vieira Júnior sobre a diferença entre documentário e ficção. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.